Vamos começar, senhor. Estamos no livro Emunat Fi, volume 2, na página 94. Estamos justamente vendo sobre o conceito de Parnassá, estávamos vendo justamente como a gente deve, entre aspas, lidar com a fé em relação a Parnassá e demais. Estamos aqui, o 13º. Um dos motivos usados pelas pessoas para justificar sua preocupação com a Parnassá é o sustento dos filhos. Em geral, na vida, não somente o sustento, não somente Parnassá. A maioria das coisas, a gente está preocupado com os filhos. Não somente Parnassá. A Parnassá é uma das preocupações porque em favor dos filhos. A pessoa quer estar bem, que os filhos estejam bem. A pessoa sempre está preocupada pelos filhos. Ou seja, ele quer deixar para os filhos um mundo melhor do que ele recebeu de alguma maneira também, etc. Dá para os filhos aquilo que ele não teve. Então, tinha uma vez o rabino que ele falou que ele deseja conhecer a criança especial. E perguntaram, rabino, mas quem é essa criança especial? Ele falou, não sei, aquela que todas as gerações estão esperando por ela. Porque cada geração está esperando pela criança, pela criança, pela criança. Então, eu quero ver algum dia quando vamos conhecer essa criança realmente, finalmente, porque o meu avô estava preocupado com os filhos, o meu pai estava preocupado com os filhos, eu estou preocupado com os filhos. E assim, minha filha está preocupada com os seus filhos. Então, se você vai ver, peraí, quando chega? Então, de alguma maneira, isso daqui é uma preocupação geral. Entretanto, o Talmud, no Tratado de Nidá, nos ensina que cada alma já vem com seu pacote, ou seja, com seu sustento predestinado. Inclusive, a pessoa muitas vezes tem preocupação. Puxa, eu tenho 2 filhos, vai vir o terceiro, tenho 3, vai vir o quarto, tenho 4, vai vir o quinto, enfim. E sempre está preocupado como ele vai sustentar aquele filho que está vindo. É uma preocupação. Então, como ele vai provê-lo das necessidades, etc. Então, na prática, isso que nos ensina aqui, a Kadosh Baruch Hu já manda cada criança com seus proventos, com suas necessidades. Já manda diretamente. Não sei, essa criança vai te ocasionar tanto? Não se preocupa. Na hora que a gente mandou a criança, a gente mandou também os meios para sustentá-la. Portanto, isso não deve ser um impedimento para se ter filhos. É o que nos mostra a seguinte história verídica relatada por Rav Yehuda Segal. Diz, Bahur combinou com sua futura esposa de que ele se dedicaria ao estudo da Torá como avrech. Ou seja, na prática, ele, em vez de sair trabalhar, se dedicar a estudar a Torá. E enquanto ela cuidaria do sustento da casa. Assim, se casaram e tiveram 5 filhos, sendo sempre ajudados pelos seus pais. Quando chegaram ao 10º filho, Diego, tem tempo? Não, ainda não chegou. Tá na fabricação. Está na linha, como chama, na linha de produção. Então, seus pais resolveram conversar com o casal, já que viviam em condições bem simples ao lado das crianças. Aí falou, está na hora de vocês pararem de ter filhos e de você arrumar um emprego, disseram os pais, para o marido, para o pai. Ele falou, vocês têm razão, vou falar com minha esposa, disse o homem. A esposa falou, de jeito nenhum, vamos continuar a crescer espiritualmente. Você estuda a Torá e eu cuido das crianças, respondeu a esposa. Ao serem comunicados a resposta dela, os pais disseram, então, que você estude em meio período e trabalhe no outro. A mulher assegurou, de jeito nenhum, você vai continuar a estudar período integral. E nesse ritmo, chegaram ao 13º filho. Mas, depois do Brit Milá do caçula, o pai recebeu um comunicado para se apresentar à justiça britânica, pois havia sido citado no testamento de Mr. John Calabri. Ele falou, deve haver um erro. Não conheço essa pessoa, pensou o homem, que escreveu uma carta para a justiça explicando que aquela intimação deveria estar errada. Dias depois, ele recebeu resposta na qual estava escrito que a intimação não era um engano. Ele, sim, foi mencionado no testamento de Mr. John Calabri. E sua ausência na audiência acarretaria uma multa.
o cara já é um Nebuch, já é um coitado, e ainda vai ter que pagar uma multa. Então, na data designada, ele se apresentou diante do juiz, que perguntou: o senhor conhecia Mr. Calabri? Falou: não, respondeu o homem. Isso não importa. Ele era viúvo e, como não tinha filhos, deixou suas duas empresas avaliadas em $500.000 de libras para a maior família de Manchester. Era dele. E agora, com o nascimento de seu 13º filho, você se tornou dono desse título, já que até a semana passada havia outra família com 12 filhos. Portanto, a herança é suja, diz o juiz. Tem mais 10. Mas eu já conheço outras famílias com 13. Acho que tem que se superar, hein? Rav Widerman completa. Não há fim, como diz o Talmud, em Masechet Pesachim, em relação à busca de Hametz. Estamos justamente começando isso. A Gemara diz, em la davar sof, diz que a Gemara diz que quando você começa a procurar e começa a fazer, etc., e pode vir uma ratazana e trazer Hametz, enfim, como você prepara o Hametz, a Gemara traz uma expressão também quando traz a busca do Hametz, ou seja, alimentos proibidos serem consumidos em Pesach. Pois pode-se ficar preocupado até a véspera de Pesach com a possibilidade de que um roedor, tá vendo? Estou bom de memória. Um roedor leve Hametz para uma área que já foi verificada e limpa, necessitando de verificações intermináveis. Ou seja, se sempre pode acontecer que pode vir um bicho e trazer Hametz ou alguma coisa assim, então eu limpei a casa, verifiquei. Aí tenho que verificar de novo. E aí tenho que verificar de novo. Já, quando é o fim? Então, isso que a Gemara pergunta. Em la davar sof. Em la davar sof. Se é assim, não tem fim. Então diz, não, até a véspera de Pesach. A véspera de Pesach fez a verificação, consideramos que acabou. Já não tem mais ratazanas. Em vez de chamar de dedrin, etc., véspera de Pesach elimina todo Hametz e roedores. Tenho mais medo de roedores. Eu tenho mais medo de Hametz. Hametz em Pesach é pior que roedores. Acaba com a chama de alguém. Voltando ao cinto, diz: assim, a Mishnah determina que podemos ignorar tal possibilidade, pois, de outro modo, essa verificação não terá fim e ficaremos insanos. Se bem que muitos somos. Dessa forma, aquilo que não tem fim não se deve ter suspeita sobre ele. Já essa é na prática a conclusão. Não tem fim, então acabou, não adianta se preocupar. Me lembro, eu comento algumas vezes, tínhamos um Hazan que vinha na sinagoga de Israel, quando ainda estávamos no Menorá, e ele passava depois em casa para comer e tudo, estávamos conversando. Aí ele estava falando sobre economias, que ele não economiza para casamento dos filhos. Ele tinha 8 filhos e tal. Eu falava, você faz economia? Eu falei, eu gasto o que precisa, para o que precisa. E acabou. Falei, quando chegar teu filho, ele me perguntou, imagina você tem 3, 4 filhos. Ele falou, não, ele deu os filhos. Eu economizei dinheiro. Para quanto dinheiro posso economizar? Para casar o primeiro filho? Para casar o segundo filho? Para casar o terceiro filho, alguma coisa? E para o quarto filho, eu falei para ele, para o quarto filho, Deus vai ajudar. Falou, então para mim que me ajude desde o primeiro. Encontrei com ele ano retrasado, ano passado, em Gimel Tammuz, quando fomos ao Rebbe, encontrei com ele e ele falou, estou casando já meu quarto filho. Já estava, na época ele ainda não tinha nem casado o primeiro, mas ele casou o quarto, quinto filho e falou, e não tinha, e o incrível que pareça, não tinha um centavo de dívida. Não sei se ele falou para o filho, você quer casar, assuma as dívidas você, não sei qual foi a estratégia, mas o conceito realmente, ou seja, a preocupação não tem limite. Então, qual é a regra? Aquilo que não dá, então não se preocupa. Você não vai resolver nada, você vai ficar preocupado. Então, dessa forma, aquilo que não tem fim, não se deve ter suspeita sobre ele, não adianta se preocupar. Diz assim, com a Parnassá também é assim. Não há fim para a preocupação em relação a esse assunto. Um dia se ganha, no outro se perde.
Isso não é. Conheço famílias que um dia ganham e outro também. Se esse é o caso, como diz o Talmud, sobre a busca do Hametz, não se deve ter preocupação, desespero, nem tristeza e culpa em relação a Parnassá, também a mesma coisa. Ou seja, não tenho que me preocupar, não adianta. Confie que Hashem o proverá com sustento dia a dia, na hora certa e com berachá. Ou seja, Hashem vai mandar, não vai ser, você não fica como chama, desamparado. Confia que Hashem vai dar um jeito. Então não tem que se preocupar. Isso muitas vezes acontece com a gente, se preocupa. Eu sempre costumo dizer, na vida a gente não tem que se preocupar. Eu aprendi com minha irmã uma frase boa. A gente não tem que se preocupar, a gente tem que se ocupar. Faz o que está a teu alcance. Você está fazendo a tua parte, acabou, não se preocupe. Acabou. Você faz o que, como nós já estudamos, a tua istadlut, o teu esforço, tua dedicação. A gente quer que você se ocupe, que você se dedique. A gente não quer que você se preocupe. Se ocupe. Então, eventualmente, tenho que fazer alguma coisa, vou e faço. Hashem vai mandar abrahar, Hashem vai mandar, vai fazer que isso tenha sucesso. Ok? Vou parar por aqui o capítulo 6.